Selic em 15% e a dúvida que fica é: o que eu faço com a minha grana? E aí, será que eu vou para a renda fixa? Será que eu vou para a renda variável? Essa é a dúvida que todo mundo fica. Mas fica comigo que o que eu vou te mostrar nesse vídeo são dados de que o que realmente aconteceu em outros momentos em que a taxa de juros estava dessa maneira. E aí, será que vale a pena ter investido em renda fixa ou será que vale a pena ter investido em renda variável? Bom, para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rabelo, eu trabalho no mercado financeiro, hoje eu assessoro mais de 100 milhões de reais e o que eu vou te mostrar nesse vídeo é exatamente o que aconteceu em outros momentos que no Brasil a taxa estava tão elevada quanto está agora. Então, e aí, será que fez mais sentido ter comprado renda variável, ter comprado renda fixa? Deixando claro que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, eu não estou aqui para falar se você deve ou não investir em nada. Só vou trazer para você dados públicos e estudos que eu e o meu time fez aqui para trazer para você essa informação. Dá uma olhadinha nesse gráfico que está aparecendo aí na tela para você ver. Vamos voltar para o período de 2015, quando a taxa de juros estava em algo em torno de 14,25. Nesse mesmo período, quando a taxa estava em 14,25, o que a maioria das pessoas fizeram? Pô, pegou a grana, vendeu tudo que era de ação, fundo imobiliário, não tinha grana, não queria ficar correndo risco, porque a taxa de juros estava pagando muito bem. Para que eu vou correr risco se eu tenho na maciota aqui 14% ao ano? Então o pessoal começou a vender tudo. Resultado, a bolsa de valores despencou. Quando você tem uma taxa de juros alta, a bolsa geralmente costuma cair. Só que aí que os dados mostram o contrário. Enquanto todo mundo foi para a renda fixa e todo mundo saiu da renda variável, quem investiu no Ibovespa, que é o índice que basicamente é a média de todas as ações brasileiras negociadas aqui no Brasil, na Bolsa de Valores, quem investiu em 2015 no índice Ibovespa, nos próximos 3 anos após esse pico de taxa de juros, teve um retorno de quase 5 vezes mais quem investiu na renda fixa. E quem foi para o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, quem investiu na média ali de todos os fundos imobiliários, superou em média de 3 vezes o mesmo período a renda fixa. Aí você me pergunta, Bruno, mas e a taxa Selic lá em 2020, quando estava no auge da pandemia, que ela chegou a 2%? Quem investiu em renda fixa naquela época, contraintuitivamente, recebeu um retorno de aproximadamente nos próximos 3 anos, 20% ao ano. Enquanto quem foi para ação e fundo imobiliário acabou perdendo dinheiro. Então, o que mostra esses dados? É claro que a gente não pode cravar que isso vai acontecer novamente, mas isso mostra que em momentos em que a taxa de juros está muito alta, as ações ficam muito descontadas, os fundos imobiliários acabam caindo bastante e abre espaço para ações começarem a ser negociadas mais descontadas do que a média de quando a taxa de juros está baixa. E quando foi para a pandemia que a taxa de juros caiu muito, a bolsa explodiu. E aí quem comprou no pico da bolsa nos próximos 3 anos acabou perdendo dinheiro, porque a bolsa corrigiu e a pessoa acabou ficando com retorno negativo. Então, o que ficou claro aqui? Quando a taxa de juros sobe, a bolsa cai e quem investiu lá em 2015 na bolsa ou nos fundos imobiliários teve um retorno de 3 vezes mais do que a renda fixa. E o contrário aconteceu na pandemia. O que fica claro aqui para você é que quem teve um pensamento anticíclico, um pensamento que vai contra a manada, conseguiu se beneficiar desse cenário. Eu estou falando que isso vai acontecer agora? Não tem como prever, mas o que fica claro é que a gente está num pico de juros, com uma taxa de juros que não foi vista há muito tempo e que as ações já começaram a cair. É claro que agora teve essa alta de 150 mil pontos aí do Ibovespa, mas muito proveniente de quê? De dinheiro que veio de fora. Galera que estava investindo fora, estrangeiro mandando dinheiro para o Brasil, começou a fazer a bolsa subir. Mas se você pega as médias das empresas brasileiras, todos os PLs, o que é isso? Preço sobre lucro. Se eu pego um preço de uma ação e divido pelo lucro que ela tem, ou seja, quanto tempo, se eu investir hoje, quanto tempo demora para o meu dinheiro voltar só com o lucro dela? A média está muito abaixo da média padrão do mercado. Então esse cenário a gente já encerrou. Olhando para trás, o que deu certo? Quando você olha quando a renda fixa estava alta, quem investiu em fundos imobiliários e ações conseguiu um retorno superior à renda fixa. Quando a renda fixa caiu, quem investiu na renda fixa conseguiu um retorno superior às ações. Isso aqui é dado público, isso aqui não tem discussão, isso aqui aconteceu. Só que o que está projetado para frente agora? O que o Copom disse, né, que é quem decide a taxa de juros no Brasil? Eles disseram o seguinte: a projeção para até final de 25 é que a taxa Selic se mantenha em 15%. Ou seja, não vamos baixar a taxa de juros, vai ficar do mesmo jeito. Só que o que fica claro é que em 2026 a projeção é que essa taxa de juros já comece a cair. E se a taxa de juros começa a cair, começa a sair dinheiro da renda fixa e ir para as ações.
Ou seja, o inverso começa a acontecer. E enquanto isso, a gente vê as ações sendo negociadas a preço mais descontados com a taxa em 15%. Quando a taxa começa a cair, o que geralmente acontece é as ações subirem. Então, o que você tem que entender aqui é que você precisa analisar os cenários e ver o que faz mais sentido para você. Você quer correr riscos e investir em ações? Com a renda fixa em alta, as ações costumam ficar mais descontadas. Quando a gente vai para uma renda fixa mais baixa, as ações costumam subir mais do que a média padrão. E agora a decisão fica na sua mão. Você quer investir em ações, em fundos imobiliários no momento que elas já estão mais descontadas, para quando a taxa de juros cair, essas ações começarem a subir? Ou você quer esperar a renda fixa cair para investir em renda variável? Deixa aqui nos comentários. E agora, mais do que nunca, fica claro que você precisa aprender a investir na prática. Se você quer aprender a investir, no primeiro link da descrição tem um link para o nosso treinamento Investimentos Inteligentes. E se você quiser uma assessoria de investimentos com especialistas do seu lado, no segundo link da descrição tem um formulário para você preencher que eu e a minha equipe vai entrar em contato com você. Dito isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você consiga tomar decisões mais inteligentes analisando esses dados que eu te passei. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos sobre o mercado financeiro.